Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. O Uruguai continua sendo laboratório para o mundo, ao regularizar a produção, a venda e o cultivo da maconha. Para tratar deste assunto, estão conosco o psiquiatra Jorge Jaber, a psicanalista Viviane Mosé, o jornalista Denis Burgerman e o desembargador Walter Maierovitch. Veja agora como a mídia foi destaque nesta semana. A paranoia não tem limite. A detenção por quase 9 horas no aeroporto de Londres do brasileiro Davi Miranda, companheiro do jornalista Glenn Greenwald, que divulgou os documentos sobre a espionagem digital dos Estados Unidos, abre um novo capítulo na história dos vazamentos e dos abusos cometidos para evitá-los. Esta política de intimidação, sobretudo contra jornalistas, não acaba com o terrorismo, só o favorece. Como se os nossos grandes problemas já estivessem equacionados e resolvidos, a grande imprensa resolveu descarregar suas baterias contra o coletivo musical chamado Fora do Eixo, o mesmo que abriga a mídia ninja. É possível que este circuito alternativo tenha cometido atrapalhadas e frustrado as esperanças de jovens cantores e instrumentistas pelo país afora. Mas isso se resolve na justiça. Como existe há 10 anos e nunca chamou a atenção dos que agora o acusam, fica parecendo que se trata de represália contra a matriz de um grupo experimental de jornalismo que expôs as fragilidades da grande imprensa. Enquanto prosseguem as manifestações e passeatas de protesto, vândalos e baderneiros adotaram uma nova tática: impedir pela força que jornalistas profissionais desempenhem o seu trabalho. Na primeira fase, o alvo eram os equipamentos das empresas. A intenção agora é investir contra os jornalistas. De uma forma ou de outra, estamos diante de nova modalidade de censura. Você já pode participar do debate ao vivo com sua pergunta através do telefone ou pelo site do Observatório da Imprensa, além do nosso Twitter e do Facebook. Ousar. Esta é uma das principais funções da imprensa. Bem comportada, resignada aos tabus, intimidada por vetos e embargos religiosos, sociais ou políticos, uma imprensa abdica do seu atributo primal, a capacidade de abrir caminhos, inovar e liderar a sociedade. A questão da penalização da cannabis, a popular maconha, não estava interditada, mas não era estimulada. E por quê? Porque incomoda, porque levanta questões correlatas e extremamente inconfortáveis. Quando há 3 semanas a Câmara dos Deputados do Uruguai aprovou o projeto do presidente José Pepe Mujica para liberar a produção, distribuição e consumo da erva, nossa mídia não se entusiasmou. Ao contrário, achou melhor desconversar, abafar. O site do Observatório da Imprensa estrelou e alguns veículos, como a Folha, preferiram assumir o seu papel e colocar a maconha na pauta dos debates. Conhecemos as enormes diferenças entre o Uruguai e o Brasil. Reconhecemos que a maconha não é inofensiva. Faz mal, muito mal, mas a melhor e talvez única maneira de desarticular o narcotráfico consiste em eliminar a sua razão de existir, sua capacidade e eficácia como canal de distribuição. A polícia até agora não conseguiu, ao contrário, corrompeu-se. Nossas prisões estão abarrotadas com infratores que poderiam ser desintoxicados e reintegrados. O presidente Barack Obama e seu secretário de Justiça também ousaram e recomendaram aos promotores e juízes federais que abrandem as penas.
Alguns estados estão falidos. É preciso quebrar tabus, mudar paradigmas. E só quem pode fazê-lo é uma imprensa aberta, pluralista, consciente da sua força e das suas responsabilidades. Es bastante sencillo. Hay un público, principalmente joven, que consume marihuana y si no encuentra, consume alguna otra cosa. No lo inventamos nosotros, existe. Así como está, no lo podemos ayudar porque está en la clandestinidad. Es explotado, corre riesgo. Cuando no encuentra su mercadería, sale con otra. Pero lo peor no es la gente que fuma marihuana. Lo peor es el narcotráfico, el negocio que hay atrás. ¿Por qué? Porque ha roto los viejos códigos que existían en la delincuencia. La aparición del narcotráfico, por ejemplo, en nuestro país hizo aparecer algo que no existía, los sicarios, los que matan por encargue. Eso no existía en este país. O la gente que mata para cobrar una cuenta. No me pagás para hacer un estímulo, ese tipo de cosas. Y eso es una barbaridad, mucho peor que la droga, mucho peor que la droga. Entonces, nosotros planteamos una estrategia para que el Estado controle y regule ese mercado de la marihuana, estableciendo una dosis semanal que va a ir por la farmacia como si fuera un remedio. Si el individuo se pasa demasiado, lo tenemos identificado y tratamos de atenderlo para que corrija. Y le robamos un mercado al narcotráfico. Porque hasta ahora el combate represivo no ha dado resultado. Tratamos de golpearle su mercado, apropiarle su mercado. ¿Dará resultado? No sabemos. ¿De dónde sale esta filosofía? Sale de la historia del Uruguay. Acá por 1915, por ahí más o menos, el Estado nacionalizó el alcohol. Empezó a hacer alcohol de boca, la bebida. Era toda fabricada por el Estado, se vendía cara y se sacaba un margen para ayudar a la salud pública. El alcohol era bueno. Cuando comparamos eso con lo que hizo la ley seca en Estados Unidos o en otras partes, el Estado en el Uruguay ya por 1912 reconoció la prostitución y la organizó. Es una tradición del Uruguay reconocer la realidad. Ahora, la marihuana es una droga tan venenosa como el tabaco y como otras drogas. Esto no tiene nada de poesía, ni de panegírico, ni que la droga puede ser buena o una cosa... No, es una plaga, pero la plaga está. Nuestra política apunta a cómo la amortiguamos. Na semana passada, conversei com o ex-presidente e sociólogo Fernando Henrique Cardoso sobre a regularização da maconha no Uruguai. Ele afirmou que o projeto representa uma mudança de paradigma. Presidente, a decisão histórica do presidente José Mujica, infelizmente, não teve a repercussão aqui no Brasil que merecia. Como é que nós podemos fazer para reverter essa situação? É uma pena. Eu vi uma declaração recentemente, uma entrevista publicada no Brasil, da pessoa encarregada no Uruguai de cuidar do assunto da estatização da maconha no Uruguai. Uma boa entrevista. Inclusive ele diz que não se pode generalizar, porque a solução em cada país tem que encontrar a própria. Mas eu acho que foi um gesto corajoso do presidente Mujica. Aliás, eu tenho admiração por ele. Ele é uma pessoa muito interessante. Um homem que esteve preso tantos anos e não tem ressentimento nenhum, que tem um bom humor, é um espírito construtivo.
e corajoso, né? Porque foi ele quem fez, né? E eu acho que é um gesto, porque o que vai fazer? Vai deixar que o mercado negro tome conta? Que as gangues se organizem? Não vejo vantagem nisso, né? Ainda hoje tem um editorial, esses dias, da Folha, dando conta de que está havendo uma mudança de paradigma. Eu fiquei até feliz de ver, porque essa expressão, precisa mudar o paradigma, foi inventada por nós. Eu, o Gaviria, presidente da Colômbia, e o Cedilho, presidente do México, fez a primeira reunião na América Latina para mudar o paradigma. Está mudando. Nos Estados Unidos, obviamente, está mudando. Doutor Maierovitch, Walter Maierovitch, o senhor foi, entre outras coisas que está à frente, foi o secretário nacional antidrogas. Eu queria a sua opinião sobre essa experiência no laboratório chamado Uruguai. Nós precisamos lembrar que o norte tomado pelo Uruguai foi a Holanda. A Holanda começa em 1768 com a liberação do uso em cafés. E isso para maiores de idade no próprio local. Qual era o objetivo? O objetivo, dizia toda a nova política holandesa, era não deixar o usuário se aproximar ou ter necessidade de chegar ao traficante. Com isso, pela primeira vez, se quebra esse paradigma do proibicionismo de modelo norte-americano, que consiste em ameaçar o usuário com pena de prisão, no sentido de reduzir a demanda às drogas. O Uruguai, seguindo o modelo holandês e também, sem perder de vista o sucesso de Portugal, o que faz? Rompe com o proibicionismo e legaliza o uso. E de que forma? Adotando a cultura jurídica ocidental que não pune, não criminaliza a autolesão, aquele que é vítima de si própria, que é o caso do usuário. Aí é que está a grande mudança, aí é que está o upgrade. Mas sempre levando em conta uma experiência muito rica e muito acertada na Holanda e uma recomendada pela União Europeia, que é a política portuguesa, que não mais criminaliza o usuário, mas considera isso uma infração meramente administrativa. Doutor Jorge Jaber, o senhor, na condição de presidente da Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas, médico psiquiatra formado em Harvard, qual é a sua opinião sobre o projeto do governo uruguaio e sobre a realidade sanitária, médica, não é? A maconha é uma droga, intoxica, faz mal, cria dependência. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, boa noite, satisfação estar aqui presente com autoridades no tema. Do ponto de vista científico, essa medida vai nos trazer informações muito interessantes para o cientista. Então, o cientista vai poder obter dados da evolução desse processo e isso é muito interessante para nós nesse aspecto. Do ponto de vista de médico que atua diariamente como clínico nessa área, vejo com um certo temor. Porque antes de liberar, nós precisamos tomar as medidas necessárias para o controle. Por exemplo, no nosso país não há controle do uso do álcool. O álcool é vendido para jovens com idade ainda, com o cérebro em formação. Portanto, a venda do álcool é liberada como está, e não me refiro apenas aos ambientes que eu circulo, que são ambientes mais da elite, né? A Zona Sul do Rio de Janeiro, o pessoal ali na Praia do Coqueirão, então a rapaziada saudável e linda do Rio de Janeiro. Mas eu me preocupo principalmente com os locais mais distantes, onde não há recursos suficientes para a juventude, onde a juventude não tem alimentação, onde a juventude não tem saúde
adequada, não tem estudo, não tem atenção médica primária. Então, essas pessoas precisam ser protegidas, no meu ponto de vista, para que a saúde pública do país não se deteriore. Denis Burgerman, você é diretor, chefe de redação da revista Super Interessante, e já escreveu muito sobre o assunto, e você, enquanto jornalista, é uma das pessoas que mais se aprofundaram sobre essa questão. Como é que você vê, primeiro, o papel da imprensa nesse problema todo? Porque nós não estamos aqui para tomar partido, estamos aqui para levantar um problema que estava sempre debaixo do tapete. Eu acho que a imprensa não tem feito seu trabalho nesse tema. Eu acho que a imprensa, tradicionalmente, isso não é uma história nova, é uma história que talvez venha desde os anos 30, se você olhar a história do proibicionismo, quando as raízes do proibicionismo começam a surgir nos Estados Unidos, a imprensa fez mais propaganda do que jornalismo. Ela se imbuiu de um espírito propagandístico, né? A gente sabe que o papel da imprensa é informar e é contar algo que se aproxime o mais que a gente conseguir da verdade. Não foi isso que a imprensa fez a partir dos anos 30, né? A imprensa achou que o papel dela era deixar os jovens com medo, para afastá-los da tentação da droga. Eu acho que, em grande medida, a imprensa brasileira continua fazendo isso. As reportagens sobre drogas no Brasil, elas são concebidas mais para assustar, mais para disseminar medo e para afastar as pessoas de qualquer vontade de experimentar, do que para efetivamente disseminar informação, para contar a verdade, para contar fatos. Eu acho que essa história está mudando, né, na grande imprensa, sei lá, nas principais publicações do mundo. Se você for olhar publicações como a The Economist, como o Guardian, como o New York Times, como a New Yorker tem feito nos últimos anos, eles têm feito reportagens espetaculares para a gente entender um pouco a cadeia de produção das drogas, entender um pouco mais esse mundo negro que ninguém tinha coragem de discutir. Mas acho que, em grande medida, a imprensa brasileira continua fazendo mais propaganda do que jornalismo quando o assunto são drogas. Viviane Mosé. Eu vou ser acusado de machista porque deixei a mulher para o final do programa, né? Mas, ao contrário, eu quero chave de ouro para este bloco, né? E quero ouvi-la na condição de quase jornalista. Você tem um programa diário na CBN, pela manhã, psicóloga, filósofa, pensadora, em suma, eu queria ouvi-la agora. Gines, eu acho maravilhoso que a gente esteja discutindo isso aqui. Eu concordo que a imprensa, e eu estou me colocando como imprensa, e não fora, nesse momento, né, apesar de eu não ser jornalista, concordo com ele. É muito difícil enfrentar esse problema e, em geral, acho que todo mundo fica com medo do que o público vai pensar, o que isso vai resultar. Mas a gente tem uma preocupação com a informação. E com a informação, a gente tem que focar 2 pontos para mim. O primeiro deles é: as políticas antidrogas deram errado, foram feitos investimentos altíssimos no mundo inteiro, altíssimos. A gente sabe que o governo tem um único recurso, né? Único. E ele vai dividir. Então, se a gente aloca grande quantidade de recurso no combate à violência, no combate às drogas, esse recurso deixa de ser investido em campanhas de conscientização a respeito do que é aquela droga. Então, nós não conscientizamos a população, nós nos dedicamos como governo, o mundo fez isso, especialmente o governo americano, a partir da guerra com as drogas. Então, há uma grande quantidade de recursos investida nessa direção para combate. Não há investimento em educação. Então, a gente viu que deu errado e hoje temos que partir de um ponto que não há dúvida a respeito disso. Deu errado. Por que deu errado? Deu errado porque o consumo aumentou significativamente, proporcionalmente. Não é que a população aumentou, não. Proporcionalmente, o consumo aumentou muito. Segunda coisa, as penitenciárias estão superlotadas. Se você calcular quem está preso, além de negros e pardos no Brasil, né, que predomina negros e pardos, você tem a grande maioria dos presidiários da superlotação são traficantes, grandes, médios e pequenos, e usuários, porque hoje em dia o usuário e o traficante é difícil de distinguir. Então, deu tudo errado. Nós vivemos uma violência que, na verdade, é um crime organizado, é uma máfia, e a máfia que nós temos no mundo
mundo hoje é a máfia das drogas. Então, deu errado, aumentou o consumo, aumentou a violência, aumentou o crime organizado, tudo deu errado. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que enfrentar. Agora, desculpa, eu tenho mais uma coisinha que eu não posso esquecer, que eu falei, são duas. A outra é rapidinho. A outra é, somos seres humanos, nós temos um aspecto ordem e temos um aspecto desordem. Nós temos necessidade da ordem para nos organizar, para ter um sinal de trânsito, para ir e vir. Mas nós precisamos nos perder de nós mesmos. Isso está presente no álcool, isso está presente no deus Dionísio, que se tornou deus na Grécia, que era um semideus, porque descobriu o modo dos seres humanos esquecerem os aborrecimentos. Então a pergunta é, a luta contra as drogas é a luta contra as drogas no mal que ela de fato faz, e tem que ter consciência disso, ou é uma guerra moralista que quer instaurar a ordem e desestabilizar a desordem que é tão necessária para a gente viver? Vamos fazer uma breve pausa, um breve intervalo e voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta. Nesta edição, analisamos o projeto de regularização da maconha no Uruguai, que a mídia não tem coragem de encarar. Nos Estados Unidos, existe uma campanha para legalizar a droga, que tem controle diferente em cada estado do país. Aqui, o movimento pela legalização da maconha é como fumaça. Desforra, cresce diferente nos 50 estados. 20 permitem a venda e o uso da maconha medicinal. Em alguns deles, o controle é rígido. Noutros, como na Califórnia, a maconha é para qualquer tipo de doença, real ou imaginária. E é fácil conseguir receitas. Em 2 estados, Colorado e Washington, a maconha está liberada, mas a venda comercial ainda é complicada pelas incertezas, entre elas os impostos. Quem recolhe para quem? A maioria dos americanos aprova a legalização, mas o cultivo, posse, venda e uso da maconha ainda são crimes federais. E ela está na categoria 1 na lista das drogas perigosas, ao lado da heroína. A cocaína está em segundo. O governo Obama raramente despacha a Polícia Federal para reprimir cultivo e uso. E há uma campanha para retirar a maconha da lista das drogas perigosas e colocá-la na categoria do álcool. Há outro movimento para transformar a legalização numa campanha de direitos civis. Mais brancos fumam maconha do que negros, mas a proporção de negros presos e condenados é 7 vezes maior do que a dos brancos. Em 48 estados, ex-presidiários não podem votar, e isto mantém o voto negro e pró-democrata fora das eleições. Mas, em resumo, a legalização aqui é uma questão de tempo. Se a experiência uruguaia der certo, a fumaça vai crescer muito mais depressa. Doutor Maierovitch, motivados pela intervenção do Lucas Mendes, tem aí uma questão que eu queria levar para o senhor, que é a questão recente, não é? Logo depois da notícia uruguaia, nós temos o presidente Barack Obama e o seu secretário de Justiça, o ministro da Justiça, né, o equivalente aqui, que recomendaram, porque não pode ser uma lei, não é? Senão teria que passar pelo Congresso, que é muito conservador, uma recomendação aos juízes e promotores federais para que não sejam obrigados a cumprir aquelas penas extremamente drásticas da legislação federal. Porque as prisões americanas estão abarrotadas, alguns estados estão totalmente quebrados e não conseguem manter. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos é que a direita, que é extremamente conservadora e é contra a legalização, por causa da questão orçamentária, está aprovando essa tentativa de liberar as prisões que estão tão superlotadas nos Estados Unidos. Como é que a gente pode ver isso com o olhar brasileiro? Olha, Diniz, aproveitando, eu vou mostrar alguma coisa que a imprensa também se cala. Você acaba de colocar, e nós podemos concluir, que esse fenômeno das drogas, ele esconde interesses geoeconômicos, geoestratégicos e geopolítico.
Hoje nós temos no mundo, a cada 20 pessoas, uma faz uso de droga proibida, de droga dada como ilegal. Então, o que temos nesse cenário eu destacaria um ponto principal. Nós falamos da pessoa, nós acabamos de falar de presidiários, mas nós não falamos, e a imprensa não fala, de estados dependentes. Vale dizer, de estados que têm o PIB que necessita do comércio das drogas. Então, temos dependentes, PIBs dependentes. Nós também temos um sistema bancário que a Convenção da ONU de 88 chamou a atenção, e a imprensa se cala a respeito disso, infelizmente. Os 400 bilhões de dólares ano, que é movimentado planetariamente pelo narcotráfico, segundo a Convenção da ONU de 88 e até agora continua a mesma coisa, todo esse dinheiro passa pelo sistema bancário internacional. E mais do que isso, em 2010, tendo em vista a crise econômica, o czar antidrogas das Nações Unidas, o então Antônio Maria Costa, diz que o sistema interbancário de compensações não quebrou por causa do dinheiro do narcotráfico. E o governo norte-americano acorda nesse momento com a superlotação dos cárceres. Por quê? Porque eles adotaram na legislação um sistema tarifário. Então, 28 gramas leva a uma pena de 5 a 10 anos, cumprida integralmente, em regime fechado. Então, nós temos o problema da superlotação. Então, tudo isso, e não só a questão do usuário, da dependência, do problema da saúde pública, todo esse contexto não é examinado em conjunto, para que se tenha uma visão de conjunto, e não uma visão centralizada em determinados pontos, o sistema penitenciário, o problema da população pobre, mas isso tudo precisa ser visto e o Brasil precisa tomar cuidado, porque quer no Brasil, quer no sistema norte-americano, os pequenos e os médios estão presos, traficantes. E no Brasil, por causa da sua legislação, nós temos essa dificuldade. Mas nos Estados Unidos, que usam o sistema tarifário, dá na mesma. Então, os grandes, só poucos, continuam presos. Doutor Jaber, dentro dessa visão holística do doutor Maierovitch, de que o problema não se resolve só sanitariamente ou só pela repressão, é todo um conjunto, não é? O que o senhor recomendaria? Por onde que a gente deveria começar? Estou falando Brasil. Nós temos que começar pela prevenção. Isso significa que, da mesma maneira que eu fui educado a tomar medidas no inverno, e estou vendo que lá em São Paulo deve estar um frio significativo ali, com o paletó do Dr. Maierovitch. Mas eu resistia na infância a ter qualquer medida que me proporcionasse uma proteção contra a pneumonia, etc. Eu queria andar sem camisa. Mas eu fui aprendendo com o tempo. E observo hoje que jovens surfistas, eles se agasalham naturalmente. A garotada já usam agasalho. Então, esta medida de ensino foi sendo assimilada, apreendida por essa população. Então, nós temos que começar a ensinar a criança que ela deve tomar cuidado com qualquer substância que ela vai colocar para dentro. Então, o detergente que tem na cozinha, o sabão, qualquer substância. Ela tem que aprender a ter cuidado com aquilo que ela vai consumir. Para quê? Se em algum momento da vida houver a liberação, houver uma maior facilidade de uso, essa criança, que já um pouco mais crescida, possa reconhecer o perigo e tomar as medidas necessárias. Então, basicamente, prevenção.
Na Europa, a legalização das drogas também está em andamento e já com alguns avanços. Na Europa, em muitos países, por exemplo, na Espanha, na França, o que eles estão fazendo? Eles, na prática, autorizam a produção doméstica de maconha. Né? Nem todos os países. A Inglaterra é mais restritiva, os países nórdicos, por incrível que pareça, são os mais. São protestantes, conservadores, nesse sentido. Calvinistas, são contra. Né? E, agora, o país que mais reduziu o consumo foi Portugal, que mudou a política. Eu conheço o responsável, chama-se Dr. Golão. E eu falei com o ministro da Saúde de Portugal, que já caiu, era de outro governo. E o ministro da Saúde de Portugal foi quem me disse, não adianta droga leve, droga pesada. E em Portugal, a redução do consumo nos jovens foi notável. As drogas são diferentes. Lá eles não usam cocaína, é heroína. E para minha surpresa, a heroína é mais parecida com a maconha, deixa a pessoa mole. E a cocaína dá agressividade. Então, cada tem especificidades. Em Portugal, você não tem a pobreza que tem aqui. Né? É país menor. Então, você não pode, não há receita nisso. Cada um tem que buscar seu caminho. Agora, hoje, se você obedecer as convenções internacionais da ONU, a força dos americanos que pressionaram isso, é proibido não proibir. Você tem que proibir, tem que botar na cadeia e o objetivo é droga zero dentro de 10 anos. Sempre é bobagem. Suicídio. Né? Então tem que mudar a cabeça, tem que se adequar ao que é a realidade, tem que ter uma visão mais aberta dessas questões, mais educativa, tem que discutir, tem que, como está no filme que nós vemos aqui, quebrar o tabu. Quebrando o tabu. Não é? Tem que quebrar o tabu, tem que dizer, olha, não tem que estigmatizar, porque o sujeito se drogou, todo está perdido. Não, bebeu, está perdido? Não está. Viviane, o projeto uruguaio prevê que esse sistema que o presidente Fernando Henrique chamou de estatização da maconha só atenda aos residentes no país, quer dizer, naturais do Uruguai ou residentes no país, estrangeiros residentes. Mas aqui tem o nosso Wellington Ferro, através do Facebook, ele pergunta, mas o Uruguai não corre o risco de virar destino turístico para usuários de droga? Quer dizer, aí chega lá, compra não sei o quê, pede, vai na farmácia, em suma. Como é que você vê esse intercâmbio, essa porosidade, porque o mundo hoje ele se comunica de uma forma muito intensa, né? Eu acho que é falta de informação das pessoas quando perguntam isso. Me desculpe, sabe por quê? Porque hoje qualquer jovem encontra maconha em qualquer lugar por um preço muito mais barato. É muito mais fácil comprar maconha no Brasil do que no Uruguai. No Uruguai você tem que comprar 40 gramas por mês. No Brasil você pode comprar 100, você pode comprar 200, você pode comprar 300, né? Então, o Leblon, por exemplo, zona sul do Rio. Quando um carro estaciona no Leblon, rapidamente chega um guardador. Ele pode perguntar para você, a senhora precisa de alguma coisa? Dependendo de quem você é, você vai dizer para ele, preciso sim. Aí ele vai dizer, a senhora quer preto ou a senhora quer branco? Já aconteceu isso comigo, no Leblon. Eu dou aula no Leblon e não moro, estaciono. A senhora quer preto ou branco? Então, isso é a nossa realidade. As drogas no Brasil são oferecidas livremente em qualquer lugar. Agora, eu tive um problema de garganta, numa viagem fora de casa, precisei de um antibiótico e eu não tive como comprar antibiótico. Eu não consegui comprar um antibiótico, tive que ligar para o médico para mandar um fax para conseguir comprar um antibiótico. Mas se eu descesse do hotel em que eu estava, em qualquer lugar, e eu falasse assim, estou precisando de alguma coisa, alguém vai dizer, já sei onde levar a senhora. Então não é verdade, o Uruguai não vai provocar acesso, especialmente porque o Uruguai está liberando ou está controlando, né, comercializando a maconha. Cocaína já seria outra realidade. Coisa. Mas nós não estamos falando de cocaína, nós estamos falando de maconha. O que a maconha provoca como perda para um cidadão, a gente sabe que é muito menos grave do que o álcool. A maconha é tão grave quanto o cigarro, ela é danosa, a maconha. O cigarro também é muito danoso, né? O álcool é mais danoso que a maconha, mas nós convivemos com o álcool, todo mundo toma um vinhozinho quando chega em casa. Então, acho que a gente tem que sair da hipocrisia e da moralidade e tratar o problema de fato, como ele acontece, como ele é. Denis, agora eu deixei você para o fim, né, do bloco. Como é que você vê essa jornalista observando, você viu um especialista em questões
como de drogas e judiciais, e um pensador político como o doutor Mairovitch, ouviu o doutor Jaber, ouviu a Viviane. E você, jornalista, como é que você está vendo essa enrascada? Como é que nós podemos avançar? O que eu estou enxergando é que a gente está vivendo um momento histórico muito interessante, né? A gente teve um panorama global aí, foram 5 décadas de proibicionismo, né? 4 décadas, talvez, se você contar, desde que Nixon declarou a guerra às drogas e, de certa forma, colocou em prática esse sistema de guerra baseado puramente em repressão para evitar que as pessoas usem drogas. Experimentação estava basicamente proibido, né? Tinha um sistema único comandado pela ONU lá em Viena e ninguém podia olhar seus próprios problemas e criar suas próprias políticas, né? O que está acontecendo nos últimos 10 anos é muito interessante, né? Não é só o Uruguai, tem uma onda imensa de experimentação na Europa, não estamos falando só de regulamentar mercados de maconha, por exemplo, mas um novo sistema baseado em cuidado com a saúde que foi implantado em Portugal com resultados espetaculares. Hoje está muito claro que o que Portugal está fazendo funciona muito melhor do que qualquer coisa que a gente esteja fazendo aqui. Os Estados Unidos que criaram essa política ultra-repressiva também tem uma onda imensa de experimentação em estados, né? 20 estados já legalizaram o uso medicinal, 2 estados agora no final de 2011 legalizaram inclusive o uso recreativo. O que está acontecendo é que se a gente tinha um monolito 10 anos atrás, só tinha um caminho possível de se seguir, o que eu estou vendo é que a gente vai ter um panorama muito diverso daqui a 5 anos. Vai ter centenas e centenas de diferentes modos de abordar o problema e isso é interessante porque claramente o que a gente está fazendo não está funcionando, né? Claramente as nossas políticas ultra-repressivas, ultra-radicais para lidar com drogas, elas pioraram o problema. Elas não só fizeram com que o número de usuários de drogas, ironicamente, aumentasse, como os problemas ligados às drogas, e em especial a violência ligada às drogas, que está penalizando demais, em especial a América Latina, ela cresceu de um jeito assustador, explosivo, né? Você pega a violência no Brasil hoje em dia, você vê que claramente a gente tem esses níveis epidêmicos de violência no Brasil. Hoje em dia as nossas taxas de homicídios são de zona de guerra, desde que teve uma ofensiva contra a cocaína nos anos 80, né? Está muito ligado o endurecimento da guerra contra as drogas com o aumento da violência em boa parte do mundo, principalmente nos países produtores e de trânsito, como é o caso do Brasil, né? E é interessante que toda essa experimentação está acontecendo no mundo afora, a América Latina está toda querendo mudar, mas tem um país irredutível, que não... O debate está muito atrasado, né? O debate no Congresso Nacional está muito atrasado, e esse país é o Brasil, né? Hoje em dia o Brasil é um país quase que medieval no que se refere à discussão sobre política de drogas, né? Se você olhar o projeto de lei que está tramitando no Congresso, o projeto de lei de autoria do deputado Osmar Terra, nas palavras do ex-presidente Gaviria lá da Colômbia, é uma vergonha, né? É um projeto trágico para o Brasil, um projeto que vai aumentar o encarceramento em massa no Brasil. Basicamente as pessoas têm medo de discutir isso aí, porque elas têm medo da reação que a população vai ter, porque as pessoas têm medo das drogas, é justificável que tenham, mas o cenário acho que é um pouco esse. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já, porque o assunto está pegando fogo. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje enfrenta um tema pesado, a regularização da maconha no Uruguai, e no Brasil e no resto do mundo. O ex-presidente e sociólogo Fernando Henrique fala do mal que as drogas fazem ao paciente e à sua família. É preciso separar. O uso de droga, quando é o caso, é saúde pública. Né? Problema sanitário. Sanitário. Então o governo tem que dar assistência. E é prevenção. A família tem que entrar, o trabalho, todo mundo tem que discutir, porque as drogas fazem mal. Né? Então você tem que ter campanhas e tal. Agora, o traficante é caso de polícia. Né? Aqui no Brasil há a sensação de que uma droga leva a outra. Então o perigo da maconha é que a maconha induz a outra. Não é verdadeiro. O que leva a outra é o traficante, porque ele ganha mais com a droga pesada que com a maconha. Né? Eu vi muitos estudos sobre o grau de periculosidade das várias drogas.
Aparentemente, eu digo aparentemente porque eu não sou médico, mas a maconha é menos danosa do que o álcool ou do que o cigarro. Né? Não quer dizer que não cause dano. Não tem droga leve e droga pesada. Uma droga leve tomada o tempo todo faz mal. A maconha de manhã à noite você está mal. Né? Eventualmente a cocaína pode não fazer mal. Isso também depende de cada pessoa. Além disso, varia cada pessoa. Agora, no mínimo você tem que dar informação e tem que regular. É o que nós fizemos com cigarro, com tabaco. Ninguém proibiu o cigarro. Mas há campanhas insistentes para diminuir o uso do cigarro. E está dando efeito. É a mesma coisa a droga. Não tem cabimento permitir que o sujeito da escola fume nem cigarro, nem maconha, nem nada. Tem que regular, educar, combater. O senhor acha possível que algum partido resolva incorporar isso? Os partidos têm medo da eleição e acham que vão ser acusados de estar metidos, não sei o quê. Isso é um caso que tem que ser discutido na sociedade civil. O projeto mais avançado que eu vi lá é do Paulo Teixeira, que é do PT. E eu apoiei. Aliás, eu gosto dele, sobre essa questão da droga, tem boas posições. O Tasso Genro, quando era ministro da Justiça, almoçou aqui em casa, porque ele tem a posição também desse tipo. Eu não sei, o Eduardo Cardoso, acho que pessoalmente pensa a mesma coisa. Com certeza. A mesma coisa. Agora, tem que romper o tabu. Você não pode discutir, isso não é PT, nem PSDB, nem PMDB. Isso é outra coisa. Nós temos que nos unir para dizer o que é razoável para o país. Doutor Mairovitch, tem um nosso telespectador em Brasília, Paulo Afonso, ele faz uma pergunta que eu encaminho para o senhor. O governo brasileiro teria, no condicional, meios de regular a maconha caso ela fosse legalizada? Sim, teria. Vamos imaginar, por exemplo, o Canadá. O Canadá oferece para fins terapêuticos a erva e, evidentemente, tem todo o controle. É o próprio governo quem faz o plantio, quem faz o controle. Todo o projeto de lei, se a gente examinar a Califórnia, que viu na maconha, no comércio da maconha, uma forma de acertar os seus vazios cofres públicos, fez toda uma regulamentação e um controle, como faz com o cigarro. Então, isso é plenamente possível, quer para fins lúdicos, recreativos, quer para fins médicos sanitários. Nos Estados Unidos, nós temos cooperativas de médicos que fazem importação de maconha de modo a atender a seus clientes nos tratamentos. Agora, eu queria puxar um viés humanitário que está sendo deixado de lado também pela imprensa e que a Europa discute isso neste exato momento. São 2 pontos. O primeiro ponto diz respeito ao pill testing, qual seja, nas grandes concentrações de jovens, por exemplo, show de rock, ou por exemplo, discotecas, o que se faz? Vai o serviço público e verifica. O jovem vem, entrega a droga, ele verifica, olha, isso aqui é feito em fundo de quintal, isso vai fazer mal, está aqui de volta, e ele joga no lixo ou leva embora. A informação sobre a potencialidade do tetrahidrocannabinol, que é o princípio ativo da maconha, que hoje está fortíssimo. Então, isso chama-se pill testing. Outra forma, com muito resultado, e tem nos Estados Unidos, com a oferta de metadona como substitutivo à heroína, são as chamadas narcosalas, ou salas seguras de uso. A Suíça adota, a Espanha adota, no sentido de não só entregar ao usuário aquela dose, mas também lhe dar todo um apoio de colocação em trabalho, de informações e etc. Então nós temos todo um campo de humanização voltado à redução de danos. E por último, rapidamente, que ficou aquela pergunta sobre o turismo da maconha, certamente o ouvinte pensou na Holanda. A Holanda, tendo em vista o turismo da maconha, fez com que nos cafés só se vendesse ao holandês ou aquele que é residente no país. Qual é o resultado? A Holanda, no momento, quer mudar sua política porque o PIB está baixando. Doutor Jaber, como é que o senhor vê essas experiências no Canadá, nos Estados Unidos, contadas aqui pelo doutor Mairovitch? Quer dizer, isso teria
viabilidade? Do ponto de vista teórico, são muito interessantes, mas são viáveis? Não, são realmente viáveis. Eu tive a oportunidade de visitar esses países, de estar próximo a isso e ver em Portugal, quando começou a mudança lá, com uma outra política diferente da nossa, mas são viáveis. Agora, eu me preocupa muito o familiar, o pai, o próprio usuário, que nesse momento está em dúvida se deve usar, se está lhe fazendo bem, se está indo, se aquilo está, se está sendo uma boa medida, se seu filho que está começando a usar aos 15 anos vai adotar essa política, vai querer usar também. Então, em primeiro lugar, na minha opinião, deve ser radicalmente coibido o uso de substâncias químicas por crianças e adolescentes. É uma população que precisa ser protegida, principalmente num país como o nosso, onde muitos não têm recursos. Nós vamos criar uma geração de fracassados, pessoas que vão ter dificuldades intelectuais importantes. Então, para criança e adolescente, tem que parar tudo. Essa é a minha opinião. E, finalizando, para a questão do adulto, temos que estudar isso aí com a participação de toda a sociedade. Denis, agora uma pergunta pessoal a você. Por que os jornalistas, são poucos os jornalistas que têm coragem de botar a boca no trombone e tratar do assunto? São poucos, não é? Você é um deles, o Rui Castro é outro que tem falado muito sobre questão de drogas, não é? Em suma, por que o jornalista, enquanto pessoa, porque a imprensa ela só existe em função daqueles que a fazem, não é? Por que os jornalistas estão tão calados? E, em outras palavras, né? Por que uma classe profissional que usa tanta droga gosta tão pouco de falar sobre droga? Não sei se passava por aí sua pergunta. Eu tenho a impressão que tem uma confusão, que é uma confusão que se faz na sociedade toda e não só na nossa classe profissional, que é uma confusão entre o uso de droga e a discussão sobre o assunto. Uma discussão entre você defender que tenha leis racionais e leis que funcionam para determinar políticas de drogas, e você defender a droga em si, né? Se alguém fala, a nossa política tá errada porque ela causa mais problema do que resolve problema, as pessoas vão dizer para você, você então é a favor da droga, está defendendo a maconha aqui. Isso acontece claramente, né? Eu, quando escrevo matéria sobre isso, eu recebo protestos muito irritados de leitores, né? As pessoas ficam com muita raiva porque elas acham que o papel da imprensa devia ser afastar as pessoas da droga, e não discutir fatos e discutir acontecimentos e fazer reportagem, né? Em grande medida, eu comecei a discutir esse assunto um pouco por acaso, uma pauta que chegou nas minhas mãos, como tantas pautas que chegaram. É um assunto fascinante, é incrível, né? Quando eu comecei a pesquisar, eu pensei, nossa, não é possível que tenha tanta coisa que é fato e que ninguém fala e que ninguém publica, e já faz talvez uns 15 anos que eu escrevo matéria sobre isso. Eu fiz esse livro, né? Que é uma reportagem com experiências e várias das experiências que foram mencionadas aqui, tentar entender fato, né? Não a minha opinião, mas o que está sendo feito no mundo em relação a políticas de drogas. Interromper você, porque nós estamos chegando no finalzinho e temos que ouvir a Viviane Moser. Sobre tudo, então tudo. Ótimo, porque a gente tem milhões... É a chave de ouro do programa. Obrigada. Temos milhões de coisas para falar, né? É tudo muito instigante, precisaria horas aqui. Se eu pudesse, eu faria um outro programa. Mas sabe, Denis, o que eu fiquei pensando que era importante assim, a gente fechar. Nós lidamos no Brasil ainda com uma estrutura muito piramidal. A gente acredita que a lei vai resolver. É um legalismo absoluto. Por exemplo, nós discutimos há pouco tempo o que fazer com uma criança que leva uma palmada. No Brasil já tem lei que proíbe uma criança espancada. Não pode, é um fato. Agora, estamos tentando estabelecer uma lei que diz o seguinte, um pai não pode dar um tapa na criança. Quero dizer, até que ponto o Estado tem direito de entrar em minha casa e dizer o que eu faço com o meu filho? Até que ponto o Estado tem o direito, até que ponto eu vou atribuir ao Estado
que é um Estado que criticamos, é um Estado que a gente viu nas manifestações o que o povo brasileiro pensa do legislativo, especialmente, do executivo e do judiciário também. Quero dizer, eu estou autorizando esse Estado a definir se eu posso ou não causar o mal para mim mesma. Então, quando o professor aqui, o psiquiatra, nosso colega, diz que adolescentes têm que ser protegidos e crianças, isso não é proibição, isso é regulamentação. Então, a gente pode estabelecer que uma pessoa pode usar tantos gramas por mês de maconha comprada pelo Estado, como acontece no Uruguai. Mas nós podemos dizer também o seguinte, que não pode ser usado em público. A gente não fez isso com o cigarro? O cigarro não é proibido, mas o que está envolvendo o cigarro? Uma campanha. Então, nós estamos aqui entre um poder piramidal que diz que quem tem que estabelecer a ordem é o um e esse um é o Estado. E uma outra coisa que diz, uma educação deve produzir pessoas autônomas e responsáveis. Elas têm que, desde muito pequenas, ter clareza do que elas colocam em sua boca, como o senhor disse. E aí vai desde o açúcar, do sanduíche, até as drogas. Ou nós construímos uma sociedade de autogestão, em que cada um faz a gestão de si com responsabilidade, ou vamos eternamente atribuir ao legislativo, ao executivo, ao judiciário que define o que é bom para mim. Essa é a nossa discussão. A imprensa não só não está enfrentando isso, Dines, como também não está enfrentando o surgimento de grupos extremistas e violentos que estão surgindo no Brasil. Ninguém está com coragem de enfrentar esse problema. E é de uma gravidade, né, espantosa. Esse é um outro programa. Chegamos ao final deste programa. Quero agradecer, sinceramente, entusiasmado, a presença em São Paulo do desembargador Walter Mairovich e do diretor do Superinteressante, Denis Birgerman, e no Rio, da psicóloga, filósofa, jornalista Viviane Mosé e do psiquiatra Dr. Jorge Jaber. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.